Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Quero convidar a todos a abrirmos a Bíblia no livro do profeta Zacarias, um trecho que nós lemos hoje em nossa leitura anual da Palavra de Deus. Profeta Zacarias, no finalzinho do Velho Testamento, capítulo 6. Nós vamos ler os versículos 9 até o 15. Diz assim: a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: recebe dos que foram levados cativos, a saber, de Eudai, de Tobias e de Jedaías, e vem tu no mesmo dia, e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, para a qual vieram da Babilônia. Recebe, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe-nas na cabeça de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E dize-lhe: assim diz o Senhor dos exércitos: eis aqui o homem, cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. As coroas serão para Elém, para Tobias, para Jedaías e para En, filho de Sofonias, como memorial no templo do Senhor. Aqueles que estão longe virão e ajudarão no edificar o templo do Senhor. E sabereis que o Senhor dos exércitos me enviou a vós outros. Isto sucederá se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor, vosso Deus. Quero convidar você a orarmos juntos, pedindo a bênção do Senhor para a reflexão neste momento. Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra. Ela é viva e eficaz. Ela penetra no nosso interior como uma espada que corta dos dois lados, como uma espada que vai fundo lá dentro de nós e faz algo que somente o Senhor, pela Tua palavra, pode fazer: transformar a nossa vida. Nós pedimos que o Senhor nos transforme como Tu quiseres, nesta manhã, neste momento, pela Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, por cada vida. E eu peço a Tua bênção sobre cada um dos que estão aqui e dos que possivelmente verão, ouvirão esta palavra. Que sejam tocados pelo Senhor. Em nome de Jesus, nosso Salvador, é que oramos. Amém. Amém. O tema desta meditação, nesta manhã, é: eis aqui o homem. Esse tema está fundamentado nesta palavra que nós lemos nestes versículos, de 9 a 15, do capítulo 6 de Zacarias. Zacarias foi um profeta que ministrou, exerceu o seu ministério, no mesmo tempo em que o profeta Ageu também ministrou. Eles foram colegas de ministério, por assim dizer, e eles ministraram na época em que os judeus estavam reconstruindo o templo que tinha sido destruído totalmente antes do cativeiro da Babilônia. Então, Judá tinha sido tomada, levado cativo todo o povo, e os babilônios destruíram toda a cidade, derrubaram os muros, queimaram as casas, destruíram o templo e queimaram tudo, e tudo ficou destruído. E eles levaram quase todos os habitantes para a Babilônia, deixaram apenas alguns ali para que a terra não ficasse coberta de mato, e esses exilados ficaram lá 70 anos. Tal como Deus havia dito pela boca dos seus profetas. E isto se deu pela desobediência do povo. Eles passaram a adorar outros deuses que não são deuses
e isto entristeceu tremendamente o coração do Senhor. Eles aprenderam a lição. E como Deus tinha um propósito eterno, que não pode ser mudado jamais, de trazer Jesus Cristo ao mundo através da família escolhida, do povo escolhido, o povo judeu, então Deus trouxe-os de volta da Babilônia. 70 anos se passaram, eles voltaram em algumas levas, sob a liderança de Esdras, de Neemias, de Zorobabel, homens cujo coração Deus tocou profundamente na terra da Babilônia. E agora, chegando em Jerusalém, eles começaram a reconstruir, e os inimigos se levantaram para trazer confusão, para trazer desânimo, desprezando-os, dizendo: vocês vão construir isso aí, uma raposa vem e destrói o que vocês estão construindo. Será que vocês vão fazer com que essas pedras que foram queimadas aí vão reviver? Impossível. O que estão fazendo esses fracos judeus? E começou um levante tremendo de oposição. Chegaram a parar a construção, e a construção ficou parada algum tempo, e Deus então levantou 2 homens, Ageu e Zacarias, e eles trouxeram a palavra poderosa de Deus. E a palavra de Deus, ela traz vida, traz ânimo, ela traz direção, ela ensina, ela encoraja, ela nos corrige, ela nos orienta, ela nos alimenta. A palavra de Deus é poderosa. E quando Zacarias e Ageu proferiram a palavra de Deus, aqueles homens se tomaram de um encorajamento e recomeçaram a obra da reconstrução. E Zacarias não somente encorajou-os naquele período dramático em que estavam vivendo, mas ele fez com que os olhos do povo se levantassem e a sua visão fosse ampliada e eles olhassem para mais longe, para mais alto, olhassem para um homem. Que homem era esse? Quem era esse homem? E aqui então nesta visão em que ele faz a coroação do sacerdote Josué, há dentro desse episódio uma mensagem para aquele povo naquele dia e para nós hoje. Uma mensagem poderosa que fala de um homem que não era Josué que estava ali sendo coroado, o sumo sacerdote. Atrás, por trás, acima, aquele homem estava sendo um representante, digamos assim, naquela cena linda, maravilhosa, ele estava sendo um representante de um outro homem. Eis o homem. Quem era esse homem? Em primeiro lugar, o seu nome. No verso 12, no início do verso 12, o profeta diz assim: e diz-lhe, assim ele recebe essa ordem do Senhor, para que ele dissesse: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Zacarias recebe uma ordem: vai até a casa de Josué, filho de Sofonias, e lá você vai encontrar alguns que vieram da Babilônia, e eles têm prata e ouro. Recebe deles essa prata e ouro e faz uma coroa, e com ela você vai coroar o sumo sacerdote Josué. Mas você vai dizer: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo, com R maiúsculo, ou seja, Josué estava ali representando o renovo. Quem é o renovo? Seu nome, Renovo, significa broto, um rebento, um broto que surge de uma raiz que aparentemente está morta. De repente vem aquele broto vibrante, exuberante, bonito,
bonito, promissor, e aquele broto cresce, se transforma numa nova árvore que nascera de um tronco seco. Se nós olharmos para o que Deus disse em Isaías, capítulo 11, olha a promessa de Deus: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento. E aí vem falando de Jesus nesse maravilhoso capítulo 11 de Isaías, chamando Jesus de renovo, aquilo que nasceu de um tronco já seco. Depois que eles voltaram do cativeiro da Babilônia, a dinastia de Davi ficou esquecida. Os descendentes de Davi que deveriam estar no trono não aparecem aqui. São séculos de história em que não há o aparecimento de nenhum rei. Quem exercia o comando, o governo, eram os sacerdotes. Mas o tronco de Jessé, a raiz de Davi, estava lá preparada para brotar na hora certa. Deus tinha prometido a Davi que daria um descendente que reinaria para sempre, que ele sempre teria um descendente no trono. E aqui esta palavra renovo está se referindo, obviamente, ao Messias que haveria de vir, de um tronco seco, de algo que não significava que tivesse vida ali. Deus traria um renovo, um rebento, um broto que surgiria para crescer e se transformar numa linda, útil, maravilhosa árvore, árvore da vida. O seu nome, renovo, broto. Quem é que estava falando esta palavra? E diz-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos. Essa expressão, Senhor dos Exércitos, nos fala de poder, de autoridade. Somente no profeta Jeremias, sem mencionar os demais profetas, essa expressão, esse nome, Senhor dos Exércitos, aparece cerca de 80 vezes. Ela não aparece só no Velho Testamento. Paulo menciona isso na sua carta aos Romanos, citando Isaías. Tiago também menciona a expressão Senhor dos Exércitos. É o nosso Deus, o Senhor dos Exércitos angelicais, aquele que tem todo o poder e autoridade. E essa expressão é tremendamente poderosa, mostra a autoridade de quem está falando. Esse homem, eis aqui o homem, o seu nome será Renovo. Ele, o Senhor dos Exércitos, iria fazer brotar do tronco seco de Jessé, daquele pai de Davi, da linhagem de Davi, o rei que iria reinar para sempre. Então, o seu nome, o nome desse homem já sabemos. Em segundo lugar, qual o seu trabalho? O seu trabalho está aqui no versículo 12, parte B, e no versículo 13. Então, seguindo ali o seu nome, cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ministérios, os ofícios. Então, o seu trabalho será edificar o templo. Naquele tempo, era necessário um templo feito por mãos humanas, um templo, uma construção, um lugar físico, construído de pedras, de madeiras revestidas com ouro, um local o mais precioso possível para simbolizar que ali estaria a presença de Deus. É essa ideia de templo.
Esse templo durou até a vinda do verdadeiro fundamento, o templo vivo de Deus, Jesus Cristo, aquele que é a pedra fundamental de um templo diferente, um templo vivo, construído por pessoas, composto por pessoas. Que pessoas são essas? Pessoas que creem em Jesus Cristo, pessoas que se rendem a Ele, que o têm como seu Senhor, como seu Salvador, como sua pedra fundamental das suas vidas, pessoas que constroem as suas vidas sobre esse fundamento firme, Jesus Cristo e o seu ensino, as suas palavras. Ele, Jesus Cristo, disse em Mateus 16, 18, ele disse, falou para Pedro, você, Pedro tinha feito uma declaração tremenda, dizendo que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus disse, não foi carne e sangue quem revelou isso a você. Ou seja, você não chegou a essa conclusão pela sua própria mente, a sua própria cabeça. Foi o Espírito do meu Pai que revelou isso a você. E você é Pedro. E sobre esta pedra que você falou agora, sobre o Cristo, Filho do Deus vivo, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Lá no Velho Testamento, na reconstrução do templo, as portas do inferno se levantaram. Os inimigos se levantaram, tentaram impedir e conseguiram impedir por um curto espaço de tempo, mas foram destruídos porque eles conseguiram terminar com a palavra vinda dos profetas em nome de Deus, dos profetas Ageu e Zacarias. Hoje, os inimigos se levantam contra a igreja de Cristo. Não estou me referindo a nenhuma construção. Levantam-se contra nós, contra você, se você crê em Cristo Jesus. Nós estamos numa batalha, numa guerra, mas Jesus Cristo é invencível. Ele é mais que vencedor. Ele é vencedor completo sobre Satanás e toda fonte de oposição. E com ele nós somos mais do que vencedores. Ele disse que edificaria a sua igreja. E seguindo ali o seu trabalho, edificando a sua igreja, de que maneira? Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono. Aqui nós vemos o sacerdócio e o rei, o sacerdote e o rei. O sacerdócio fala de altar, de sacrifício, e o rei fala de trono, de realeza, de soberania. No Velho Testamento, nenhum sacerdote era rei, nenhum rei era sacerdote, mas em Cristo Jesus, ele reúne estes dois ofícios, além de ser também profeta. Então ele é profeta, ele é sacerdote, ele é rei, e não há conflito entre esses dois ofícios. Eles vão coabitar, coexistir, atuar em nosso favor em paz. Ele é o Rei da paz, Jesus Cristo. O sacerdote tinha como sua função representar o povo diante de Deus, oferecer sacrifícios de animais. Primeiro pelos seus próprios pecados, porque ele era pecador também, e depois intercedendo pelo pecado dos outros. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote perfeito. A carta aos Hebreus fala muito disso. Eu quero ler para você alguns versículos no capítulo 7, o versículo 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu.
Jesus Cristo, sumo sacerdote perfeito. E olha o que mais diz: não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus Cristo, perfeito, sumo sacerdote, ofereceu a si mesmo diante de Deus. O seu sangue derramado na cruz por nós, por todos quantos crerem nele e se renderem a ele. O sangue de Jesus é suficiente para toda a humanidade, em todos os tempos. Mas ele é eficaz, ele vale, ele tem efeito somente para aqueles que creem. Aqueles que creem são beneficiados pelo sangue de Jesus e têm paz com Deus. Quando nós temos paz com Deus, temos paz conosco mesmos e também temos paz com os nossos semelhantes. Primeiro, a paz com Deus. E a paz com Deus só é possível pelo sangue de Jesus. Ele fez a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Sacerdote a nosso favor e rei a nosso favor. Ele é um rei que cuida dos seus súditos. Ele é o rei pastor, que pastoreia as nossas vidas, que entende a sua dor, que conhece o seu sofrimento. É o rei que se compadece e que se igualou a mim e a você. É o rei que veio em nome do Senhor. Quando ele entrou em Jerusalém, as pessoas diziam: Hosana, bendito que veio em nome do Senhor. E ali há uma profecia dita por este Zacarias, no capítulo 9, versículo 9 do seu livro. Porque ele profetizou assim: alegra-te, Jerusalém, eis aí vem o teu rei, humilde, montado em jumento, cria em um jumentinho, cria de jumenta. Assim Jesus entrou humildemente. Não é um rei que fica lá em cima, soberano, se sentindo o dono de todas as coisas e pisando nos seus súditos. Ele é legitimamente o dono de todas as coisas, mas ele recebe os seus súditos com os seus braços de amor, para perdoar, para salvar, para cuidar deles. Rei, sacerdote, edificando o seu templo vivo, do qual são convidados a participar todos. Porque assim vamos para o nosso terceiro ponto. Vimos o seu nome, o seu trabalho e agora, em terceiro lugar, a sua área de ação. Qual é a área de ação desse rei? Qual é o perímetro do seu reinado? O mundo todo. No versículo 15 está: aqueles que estão longe virão e ajudarão no edificar o templo do Senhor. E sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós outros. Então, quando se cumprir esta palavra, que os de longe virão, de todas as nações, virão e terão parte nessa edificação, então vocês vão ver que quem me mandou dizer essa palavra é o Senhor dos Exércitos. E eu quero dizer a você, isto já se cumpriu. Os que estavam longe somos nós. Olha o que Paulo diz aos Efésios capítulo 2, verso 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, nós, que não somos judeus, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, não por mãos humanas. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos
judeus e não judeus, fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Que coisa maravilhosa! A cruz de Cristo une as pessoas. Paulo diz em Gálatas que em Cristo Jesus não há judeu nem grego, ou seja, não há discriminação racial. Não há servo nem escravo, ou seja, não há aquela estratificação social que as pessoas dividem as pessoas por suas classes. Não existe isso em Cristo Jesus, somos iguais. Não há homem ou mulher no sentido de que um dos dois gêneros seja mais importante do que o outro. É Jesus quem restaurou a dignidade da mulher, dizendo isso num parênteses. Não é nenhum movimento humano, foi Cristo Jesus quem nos deu a oportunidade de amarmos a Deus, de termos os olhos espirituais desvendados para as mesmas realidades que Ele está demonstrando aos homens. Somos todos de igual valor diante de Deus. É isso que a palavra nos ensina. E mediante a cruz de Cristo, a cruz na qual Ele verteu o seu sangue. Então a esfera de ação, a sua área de ação é toda a humanidade. Lá no Salmo 103, versículo 9, diz que o reino do Senhor domina sobre tudo. Eu amo essa expressão, porque aqui eu posso entender que coisa alguma está fora do controle do nosso Deus, porque o reino dele domina sobre tudo. Salmo 103, verso 9, promessa aos que estão longe já está cumprida. E eu quero concluir com o finalzinho do versículo 15. Isto sucederá se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor, vosso Deus. Há uma condicional aqui. A palavrinha se. Isto sucederá. Isto de chegar perto, de ser aproximado em Cristo, de ter a paz de Deus, para quem ouvir. Ouvir significa aqui dar ouvidos, dar obediência, prestar obediência, acolher a palavra do Senhor. Eu quero convidar você a acolher a palavra do Senhor nesta manhã, no seu coração, não na sua mente, no seu entendimento apenas, mas na sua mente. Ouça a palavra de Deus desde o Antigo Testamento até o final, falando sobre Jesus Cristo. Aqui nas páginas de um profeta lá do Velho Testamento, vemos a pessoa de Jesus brotando de uma maneira maravilhosa, mostrando que o seu nome é renovo. Deus tem um renovo para a sua vida. Deus tem um tempo novo, uma novidade de vida. E esta novidade de vida para o ser humano está no seu renovo, no renovo de Deus, Jesus Cristo. E Ele tem um trabalho maravilhoso. Ele está edificando a sua igreja. A igreja de Jesus Cristo são todos aqueles que creem nele como seu único Salvador e Senhor e andam segundo a sua palavra, a Bíblia. Este é o nosso livro de fé e de prática. Nós acreditamos neste livro e nós buscamos nortear a nossa vida por este livro. Esta é a nossa constituição, é a nossa cartilha, é a nossa fonte de alimento. Então, somos pedras vivas. Então, vamos amar as pessoas e viver uma vida útil, gostosa, agradável, com uma grande perspectiva à volta desse renovo, para nos levar para sempre estar com Ele. A promessa bendita da volta dele.
está aqui nestas páginas também. Por enquanto, Ele está chamando todos aqueles que quiserem fazer parte deste templo vivo, serem pedras vivas, serem cuidadas por esse sacerdote, representadas diante de Deus por esse sacerdote perfeito, serem cuidadas, dirigidas por esse Rei de amor, Rei de paz, Jesus Cristo. Gostaria de orar com você nesse momento. Senhor Jesus, nós te adoramos. Tu és o renovo de Deus. Tu és o sacerdote perfeito, não segundo a linhagem humana, mas segundo a linhagem do Senhor Deus, o Senhor dos exércitos. O Senhor é o Rei, Rei de paz, Rei cujo reino domina sobre tudo, Rei cujo reino tem um conteúdo maravilhoso que todo ser humano almeja: alegria, justiça, paz. Anseio de todos os homens está no Senhor Jesus. Abre os olhos, Senhor, de cada um neste momento, os olhos espirituais, para que compreendam, para que creiam. Abre o coração, toca o coração, aquece nesse momento o coração de cada um, para que creiam no sacerdote Jesus Cristo, no Rei Jesus Cristo, o renovo de Deus, o Filho, o Cristo, Filho do Deus vivo, aquele que morreu por nós e ressuscitou para a nossa justificação. Louvamos o teu nome, pedimos isto no teu poderoso nome e te agradecemos. Amém. Deus o abençoe.